Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira. Hoje é dia de você falar que vai retomar seu projeto fitness, eu sei disso, mas também é dia do seu podcast esportivo favorito. Aqui a gente fala de nutrição, fala de medicina, fala de saúde, tudo de forma sempre ligado às boas práticas de hábitos de vida. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, é o segundo médico que vai participar aqui com a gente do Podiumcast. Ele é endocrinologista, o Dr. Matheus. Matheus, para começar, queria só que você apresentasse para a galera quem que é o Dr. Matheus, com o que você trabalha, formação. Então, boa noite a todos, né? Agradecer a oportunidade, né? Dr. Pedro aqui de estar participando, é um privilégio participar aqui. Então, a respeito da minha formação, formei em 2019, fiz residência de clínica médica aqui no Hospital Albert Hasse, né? O famoso Hospital Geral de Goiânia, HGG. E atualmente falta aí cerca, em contagem regressiva, né, 43 dias aí para acabar a residência de endocrinologia no Hospital das Clínicas aqui de Goiás. Tá contando mesmo, hein? Tá contando 43, os dias. exatamente. Residência é necessário, mas é um processo aí difícil, né? Pelo menos eu não posso te apresentar como hormonologista, né? Isso aí ia ficar bravo comigo. Jamais. Redes sociais, para quem quiser seguir. Então, meu Instagram é m.s.ferreira, né? Ainda movimentando pouco, né? Mas para que Mas a acabar a partir de residência aí, agora a né? gente já começa a Quem movimentar sabe, um né? pouquinho. Agora já começa a movimentar mais. Que o pessoal gosta de, principalmente na endócrino, eu acho que tem muita polêmica, né? Desde tireoide até esteroide anabolizante, emagrecimento, eu acho que tem muita polêmica. Tem alguma polêmica maior, assim, que você vê que, de coisa muito errada que as pessoas fazem nessa questão da endócrino com medicamentos, crenças? Então, acho que a endócrino hoje virou a vitrine, né? Dos médicos, não vou. Médicos antiéticos, né? Para não falar outra coisa, né? Boa Então, palavra. assim. Então aí a gente vê no Instagram médico especialista em hormonologia. Até então eu pensava que quem mexia com hormônio era endocrinologista, né? Mas agora tem essa nova, entre aspas, especialidade, né? Que eles gostam de falar, é médico que então o hormônio virou o centro, né? Mas também tem essas reposições endovenosas, né? Esses chips da beleza, essas coisas, né? Então, acho que a área da endocrinologia e da nutrologia, fala que a nutrologia séria, né? Que é também uma especialidade médica, né? No qual a pessoa tem que fazer residência, né? Ou fazer a prova de título, né? Então, foi, entre aspas, invadidas por médicos antiéticos, né, e querem divulgar desinformações, né, então acho essa oportunidade de vir aqui excelente, né, porque aqui é uma oportunidade de trazer um pouco de maiores informações e combater essas má práticas médicas. Muito bom. Esses dias eu tava mexendo no Instagram e eu vi lá, faça sua pós-graduação, a primeira pós-graduação do mundo em hormonologia. Eu falei, uai, deve ser a primeira do mundo mesmo, porque isso aí nem especialidade não é, É, então com certeza é a primeira do mundo. Mais uma patifaria que a gente vê é. no país que a gente vive, né? Eles até estão fazendo congressos, né? Tipo assim, congressos que só vão essas pessoas mesmo, né? Que têm interesse. Falo que são dois tipos de pessoas, né? Ou a desinformada, né? Que realmente acha que aquilo ali é verídico, né? E a outra é o que quer enganar mesmo, né? Então, são esses dois tipos de pessoas, né? E o compromisso desses congressos, dessas pós-graduações com a prática de medicina baseada em evidência é praticamente zero, né? Praticamente não, quase zero, né? Isso é verdade. E se você ver a foto do congresso, é todo mundo vestido igual também. É, É o sapatinho da Louis Vuitton, né? o cinto, O né? cinto. O blazerzinho, né? Já tem que estar a caráter para ir num Uhum. congresso desse. E, cara, eu gosto muito da endócrino, de tudo que a medicina do esporte engloba, eu acho que a endócrino é a parte que eu mais tenho afinidade. E a gente vive uma pandemia, não de Covid, mas de uso de esteroides, né? É da sua prática, da sua rotina, pegar usuários de esteroides anabolizantes no consultório? Sim, agora eu tô tendo, com outro serviço fora da residência, eu tô tendo mais contato, né? Realmente lá no Hospital das Clínicas vem pouco porque não tem um ambulatório específico como se tem em outros locais como a Unifesp, né? Mas de vez em quando ou outra a gente chega a ter o contato, né? E quando você vai fazer
trabalhar fora, em consultório, realmente é uma demanda muito grande, né? Que as pessoas já chegam, tipo assim, eu vim aqui para avaliar a minha testosterona, né? Todo mundo acha que nem tem sintoma e acha que tá com deficiência de testosterona, né? Uhum. Principalmente, às vezes, homens aí de 40, 50 anos, ouviu falar em algum lugar, né? Que homens de 40, 50 anos porque tem fazer uma reposição aí hormonal, né? A gente sabe que não é assim, né? Tem critérios bem específicos, né? Tem até síndrome clínicas, né? Como a doença androgênica do envelhecimento masculino, né? Que seria realmente pessoa ali que tem sintomas, né? Que seria redução do libido, astenia, é mais essa parte sexual mesmo, com hormônios baixos, né? Uhum. E nós lá da endócrino mesmo mexemos com essa parte da reposição de testosterona, né, para quem realmente precisa, né? Que seria aqueles pacientes hipogonádicos, ou por causas mais da parte genital, né, algum trauma testicular que levou à deficiência de produção, ou por causa, principalmente da nossa parte, né, da parte do eixo hipotálamo-hipófise, né, que é algum tumor de hipófise, alguma coisa assim que possa alterar nessa parte. Quando a gente fala desses sintomas, e pensando no diagnóstico de hipogonadismo, fica muito fácil fazer desinformação. Por quê? Um dos diagnósticos diferenciais, que parece muito ali com o hipogonadismo, é a própria depressão, né? O humor deprimido, alteração de sono, a pessoa se sente mais improdutiva, e aí vem uma pessoa e coloca, se você se sente assim, tal, vamos fazer uma modulação. Eles gostam dessa palavra, né? Modulação, né? Modulação hormonal, que quando na verdade, pô, quem hoje não se sente estressado por conta da rotina, é trânsito, é trabalho, jornada de trabalho muito grande, né? Isso deve ser vendido de forma real para as pessoas, né? Essas informações. E tem outra coisa que é muito falada, assim, você falou, uma coisa comum é a pessoa achar que o erro tá na testosterona, né? Eu escuto muito falar do tireoide. Fala, pô, acho que minha tireoide tá funcionando bem. Não, tô engordando. Realmente existe essa relação do mau funcionamento da tireoide e composição Então, corporal? essa queixa que você falou é bem comum, né? A pessoa vem lá, não, vim aqui porque eu tô com problema na tireoide, tô ganhando peso e queria investigar a minha parte da tireoide, né? Às vezes a pessoa aí ganhou muito, muito peso e sabemos que a parte da tireoide, né, deficiência do hormônio tireoidiano, o hipotireoidismo, né, pode sim levar a um ganho de peso, né, mas um ganho pouco expressivo, né? E não seria de massa gorda, seria às vezes mais por causa da parte de edema, né? Levando aí por volta de 3 quilos. Então, nada assim que justificasse que o paciente estaria ganhando excesso de peso único e exclusivamente por causa dos hormônios tireoidianos. Acho que ficou muito famoso por conta até de uma entrevista do próprio Ronaldo Fenômeno. Ele foi no Cara. Fantástico, falou, não, tô engordando, mas é porque eu descobri um problema de tireoide aqui. Essa foi clássica, né, dele falando, né? Pôs a culpa única exclusivamente na tireoide, né? E quando essas pessoas famosas falam, né, todo mundo quer ir atrás, né, Uhum. para saber sobre a informação. Agora, será por que demorou tanto esse diagnóstico, né? Se eu não me engano, o que ele divulgou na época, ele descobriu uma tireoidite Hashimoto, se eu não me engano. Estranho ter demorado tanto, né? Mas eu sempre falo que essa parte endócrina, quando você pega um atleta de alto rendimento, é aí que a medicina esportiva difere um pouco da endócrina. A gente entende bem o estado fisiológico alterado, né? Proveniente do Sim. exercício. Eu acho que, não sei por que demorou tanto esse diagnóstico do Ronaldo, porque ele já vinha dando sinais, segundo a entrevista dele, né? Eu não sei até que ponto isso é É verdade. porque as queixas de um hipotireoidismo são queixas assim muito inespecíficas. Às vezes é uma queda de cabelo, ou uma unha quebradiça ali, ou aumento do sono, uma astenia ali, um mal-estar, né? Não é tipo assim, para o paciente realmente ter sintomas clássicos, ele teria que chegar aí perto de uma emergência, né? Urgência, emergência médica, né? Que seria entre aspas, o coma mixedematoso, né? Mas até lá, o corpo vai dando pequenos sinais, né? E sinais, assim, que podem ser confundidos com o cansaço do dia a dia e que podem ser confundidos com várias outras doenças, né? Também. Confundido e ignorado, né? Isso aqui Sim, vai vai melhorar. melhorar, com certeza. E acho que todas essas coisas que o pessoal anda fazendo através de pesquisa no Google, por conta própria, eu tenho visto também muitas pessoas usando hormônio tireoidiano
com a falsa promessa que, isso aqui vai acelerar meu metabolismo e eu vou acabar perdendo peso. Existe muito colateral em usar hormônio tiroidiano sem indicação? Sim, é até comum a gente pegar no nosso ambulatório, a gente chama de tireoidite factícia, né? Que é o paciente às vezes chega realmente com sintomas de hipertiroidismo, né? Taquicárdico, sudoreico, perdendo peso, né? De forma indesejada, com queda de cabelo, palpitações, né? Aí você vai lá, dosa os hormônios tireoidianos estão elevados, né? Mas sem nenhuma outra causa, né? Você vai olhar, o paciente não tem ali um componente genético, não teve uma tiroidite subaguda, né? Aí você vai checar, né? Você vai perguntar ali nas medicações em uso do paciente, ele fala que algum médico prescreveu uma fórmula para ele. Aí você vai chegar nessa fórmula e chega lá, tem, né? Os hormônios tireoidianos, né? E sabe que isso é muito deletério. Pode, inclusive, levar o paciente até uma crise tireotóxica, né? Que realmente é uma urgência / emergência médica aí que pode levar o paciente até a ter riscos de vida, né? Cara, só te contar uma história. Eu fiz um curso, depois no off eu te falo de quem que foi o curso. E durante o tema era obesidade, né? No decorrer do curso ele falou assim, explicando o efeito de termogênese adaptativa, que realmente muda, tem alteração da funcionalidade do hormônio tiroidiano, com o objetivo de retomar o peso. E aí, cara, foi falado assim, eu adoro passar T3 nesses casos aqui, no curso. Aí eu levantei a mão e falei, doutor, mas e se TSH, T4 tiver tudo normal? Ele, não, ó, realmente, às vezes o exame tá normal, mas esses hormônios são inativos, então você tem, e aí falando isso para uma sala cheia de médicos, né? Se você não é uma pessoa cética, assim, para questionar, você acaba levando aquilo como verdade absoluta, e anda tendo muito curso nesse sentido, de vender, ensinar com base na venda, né? Porque eles ganham muito dinheiro. E novamente, voltando ao que você falou, é muito comum pelo dia a dia, né? A pessoa tá cansada ali, com estresse, astenia, sentindo ali que não tá produtiva, né? Aí, e vir uma pessoa assim, um médico antiético e falar que realmente é a deficiência do T3, sendo que hoje em dia nos estudos sérios, né? A gente sabe que é muito pouco estudo que incorpora a suplementação do T3 na prática da medicina ética, né? Realmente, o hormônio que tem que ser dado é o levotiroxina, né? Que é o T4, uma vez que 90% da produção do nosso corpo é de T4. E ele é convertido em tecidos periféricos em T3, né? Pelas deodinases. Então, assim, o fisiológico do nosso corpo realmente é produzir mais T4. E se a pessoa não tiver nenhum problema, né? Que é muito incomum nessa conversão, a pessoa vai conseguir converter esse hormônio em T3 num órgão ali, na célula específica. Então, tem nenhum motivo, assim, raras exceções que precisam realmente ser dado o hormônio T3. Você falou deodinase, eu lembrei de um outro picareta que eu vi esses dias pra trás aí, dele vendendo um sorim endovenoso, sorim milagroso, que Demais, né? Tem demais, né? dizendo ele era pra modular a função das deodinases. Aí era um sorim com as porcariadas lá, nem me lembro. Lembro que tinha qualquer 10, mas tinha um monte mais, umas outras coisas. E, cara, isso eu acho que o ensino hoje tá bem difícil achar coisa de qualidade. Porque, cara, tirando essa parte de estética, o hormônio ele poderia sim ser discutido em outras situações. Se você pegar a bula da nandrolona, por exemplo, você tem lá osteoporose, né? Só que eu acho que pelo preconceito, por toda essa batida em cima dos hormônios, tá difícil consumir informação de qualidade. E o próprio conselho tentando combater todos esses picaretas em volta, acaba criando mais preconceito ainda. É assim que eu vejo a resolução que eles soltaram ano passado, né? Sim, eu vejo essa resolução como uma preocupação que tem que ser tida, né, pelas sociedades médicas éticas, e até porque está
realmente a gente vê a prescrição aí de coisas assim, que até o médico endocrinologista, muitas das vezes, não sabe que hormônio que tem ali, né? Hoje, na nossa prática clínica mesmo, nós usamos basicamente aí para tratar o hipogonadismo, né? Para incongruência de gênero, como, por exemplo, para o homem trans, a gente usa aí basicamente 4 hormônios, né? Que seria basicamente um decanoato de testosterona, o deposteron, a durateston e o androgel. Então, e a gente vê aí que no mercado paralelo aí tem várias substâncias, né? Vê tipo assim, trembolona, oxandrolona, várias outras substâncias assim que eu nem sei qual o nome delas, né? E sendo vendidas, né, prescritas em associação, e isso gera na sociedade sérias, né, ou na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na Sociedade Brasileira de Nutrologia, de Medicina do Esporte, gera uma preocupação, porque nós não sabemos quais são os efeitos colaterais dessas medicações. Uma coisa é você ter uma droga que é estudada, né, para determinada patologia, outra coisa é você ter drogas que não são estudadas e para tratar coisas que também não são estudadas, né, e interações que também não são estudadas, né. Uhum. E outra coisa, quem vai ter coragem, que sociedade ética, que comitê de ética que vai liberar um estudo assim, que você chega lá e faz 3, 4 tipos de drogas para um paciente rígido, sem doença nenhuma para testar, uma dose aí que chega a ser 10, 100 vezes a dose fisiológica que o corpo produz. Então, assim, realmente é um cenário alarmante. É uma coisa que nós, endocrinologistas, médicos sérios, médicos do esporte, nutrólogos sérios, devemos combater com afinco, assim, porque realmente pode gerar vários efeitos deletérios, né, para a pessoa, desde efeitos cardíacos, né, que geralmente é os que levam a maior mortalidade desses pacientes, né, efeitos sanguíneos, né, com aumento de hematócrito, efeitos no colesterol, né, e vários outros efeitos, né, que esses hormônios podem acarretar, né, tipo assim, efeitos testiculares, né, levando a toxicidade testicular, levando a infertilidade, efeitos muitos que às vezes não são muito debatidos, né, que são efeitos psicológicos psiquiátricos, né, porque esses pacientes tendem a ter um nível de agressividade bem maior dos outros. Eu fiz uma aula sobre a parte de esteroides anabolizantes e tive a curiosidade de olhar um artigo onde quem relatava os efeitos psicológicos e psiquiátricos não era o paciente, sim os familiares, tanto os filhos como a esposa. Então, assim, era muito comum eles relatar que depois de uso o paciente evoluiu com mais agressividade, ficou sem educação e até mesmo agressão física com os familiares. Então, assim, em todas a repercussão sistêmica dessas medicações são em todos os órgãos, né? Se Uhum. dizer assim, tanto da parte psicológica, psiquiátrica, coração, parte pulmonar, parte sanguínea. Então, assim, é uma coisa que eu acho que deve ser debatida com muito afinco, assim, para e gerar informação, né? Porque às vezes a pessoa que está usando é muito comum a pessoa ir em algum médico, né? Desses e ela falar assim para a pessoa só os efeitos positivos, né? Ah, não, você vai tomar essa medicação aqui, você vai criar músculo, você vai diminuir seu cansaço, seu libido vai lá nas alturas. Quem que não quer uma medicação assim? Uhum. Hoje em dia, igual você citou no começo, quem que não quer uma medicação? Hoje em dia todo mundo na correria, não dorme bem, não dorme nada, e a pessoa vende ali a forma milagrosa, né? Só que acaba não falando os contras, né? É muito comum eu começar a falar dos efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes e a pessoa ficar assustada, né? Nossa, mas eu não sabia que tinha um risco aumentado de ter infarto, de ter AVC, de ter câncer, de ter trombose, de ter esses efeitos psicológicos, né? E psiquiátricos. Então, assim, é uma forma também da gente alertar. E quando envolve essa parte de esteroides anabolizantes, eu acho que a gente pode atuar nos 3 níveis, né? Principalmente na prevenção primária, para evitar que esses pacientes aí venham a usar, né? Na prevenção terciária é fácil, né? Porque o paciente ele já teve um infarto, um AVC, então eu acho que é mais fácil de você convencer ele que aquela substância ele vai causar mal. E também na prevenção secundária, só que na prevenção secundária é complicado, né? Seria aquele paciente ali que já está usando, né? Já teve ali um efeito ali
entre aspas, positivo para hipertrofia e não vai querer usar, né? Então, não vai querer parar de usar essa substância, né? Então, esse paciente tende a ser mais difícil de ser convencido. Então, através dos exames, através da boa prática médica, né? Mostrando que já está alterando algum exame ou mostrando os efeitos colaterais, a gente convence. Maravilha. Eu vi esses dias um laudo de uma necrópsia divulgaram aí de um bodybuilder, de um fisiculturista, e, cara, o coração dele tava pesando 1,2 kg. Você vê o efeito colateral gigantesco. Um coração normal tem 200, 300 gramas. Aí, Então, essa parte neuropsíquica, né, que você falou, a gente vê muito o início, todo mundo relata, né, o usuário fala, não, tô me tornando mais agressivo, pavio curto, só que ele não percebe muitas vezes que ele tá tendo episódios de mania, episódios depressivos, né, é uma droga neurotóxica, então vai provocar apoptose, destruição das células, isso a longo prazo pode até virar uma demência, né, então realmente tem as preocupações em todos os âmbitos. Esse negócio de buscar a informação que a gente tanto está falando aqui, tem até uma citação, uma obra literária antiga, que é A Caverna de Platão, não sei se você já ouviu falar, que tá todo mundo lá tá todo mundo preso no fundo de uma caverna, só vê a sombra de uma fogueira, e aí um prisioneiro é liberado, né? Aí ele sai, acha aquilo estranho, a luz incomoda, então ele pensa várias vezes em voltar, até que ele sai ali pra luz, descobre o mundo fora da caverna. No que ele volta, ele conta pros outros, né? Ele conta pros colegas prisioneiros, ele é taxado de louco. Sim. Então, a informação é mais ou menos isso, né? Buscar a realidade, a informação, falar, putz, mas testosterona faz isso tudo mesmo. Faz sim. E sabe como é que eu conheci a medicina esportiva, cara? Eu tava no internato, e aí, no finalzinho ali do internato, tava me preparando para tirar as fotos de formatura. Aí eu tava um pouco acima do peso e tal, sem saber o que fazer. Já treinava na época, mas tava comendo igual um boi. Aí eu, vou marcar uma consulta. Aí marquei uma consulta com um cara aqui de Goiânia, depois eu te falo também. Aí fui na consulta, tal, conversamos, beleza, ele me deu o receituário, aí virou assim pra mim, ó, vai tomar isso aqui uma vez por dia, tal, não sei o quê. Aí no meio da prescrição tava lá, tu vai tomar deposterona, tu vai tomar oxandrolona. O cara nem encostou em mim. Ele não também, né, que era. Não explicou o que era. Eu, como interno e como quem já treinava, eu olhei, eu já sabia o que era, né? Mas o cara não mediu uma PA, não fez uma ausculta cardíaca, não me perguntou nada, assim, de anamnese. A anamnese foi mais assim, você quer ficar grandão? Então aqui, ó, toma isso aqui. Então... E a mesma receita para todo mundo, né, que entra lá. A mesma para todo mundo. E a mesma solicitação de laboratório também, né? Que é 1000 hormônio e a tabela periódica, né? É verdade. E a tabela periódica inteira. C3 reverse, certo? Aí eles vai... Não, eu nem... Tipo assim, realmente a tabela inteira, né? Vai dosar, tipo assim, cobre, tungstênio e vai. Isso é a criatividade aí, não tem limite, né? Se a pessoa for pagar stand de exame, só de exame vai gastar uns 5 mil reais. Que é exame, né? Eu vi no site de fofoca esses dias pra trás, tô consumindo muita fofoca, né? Já é a terceira fofoca que eu vou contar. Mas eu vi num site de fofoca esses dias pra trás uma paciente divulgando a lista, né? Uma lista gigantesca, tem muita coisa lá que eu nunca nem vi na vida, nem sabia que existia e continuo sem saber. Mas ela postou no final que foi no laboratório, deu 35 mil reais, só de exame de sangue. Olha aí. E eu falando 5 ainda, né? Que era muito. E tipo assim, eu acho que se vier alguma coisa alterada e você perguntar, doutor, isso aqui tá alterado, o que é isso? Ele também, não dá moral pra isso aí, não, isso aí tá normal, isso aí alterou, mas daqui uns dias tá normal de novo. Desse jeito. Não, e é que a gente vê isso mesmo, o médico não encosta no paciente, igual você falou, não faz a pressão, então, e quando dá efeito colateral, pra quem que o paciente acaba indo? É pro médico sério, o médico ético ali que vai tratar as complicações, né? Que ele fala, tipo assim, ele fala, não, esse aumento da pressão aí é coisa pouca, esse colesterol é assim mesmo. E pior do que isso, né? Tipo assim, ele passa o hormônio e quando começa a ter alguns efeitos colaterais, eles vão, entre aspas, tentar bloquear esses efeitos colaterais, né? Então, além do hormônio ali, paciente, não, tô ficando calvo, aí já vai uma finasterida, tô tendo uma ginecomastia, passa anastrozol, já vou fazer um trem, coisa, já passa clomifeno, sendo que toda medicação aí tem efeito colateral, né? Algumas aí mexem na massa óssea, né? Então, assim,
Para você ver que não é fisiológico, né? Você tem que passar uma medicação e tem que passar ali 10 medicações para fazer bloquear os efeitos colaterais, né? E vira só isso, né? Você passa uma medicação, outra para bloquear o efeito colateral, outra para bloquear o efeito colateral do efeito colateral. Isso o paciente só vai tendo um ciclo vicioso, né? E um paciente ali que era saudável vai ter uma doença, né? Um paciente ali que não tinha nada vai acabar ficando hipertenso, com alteração de colesterol e surgindo outras doenças aí no meio do caminho, né? Esses dias eu tive uma paciente na UPA, lá em Umas, que ela estava usando por conta própria boldenona e usando oxandrolona. E aí começou a aparecer muita acne, ela foi e arrumou um jeito de comprar um Rocutan, comprou um Rocutan. Chegou na UPA, o que estava acontecendo? Hepatite medicamentosa. Então, as pessoas estão muito corajosas, né? Igual, aí eu fui perguntar, não, você está usando boldenona? Qual dose? É lá 1 ml, aí vai contar a dose por ml, cara. Quem conta dose por ml, né? Então, existe, não é difícil. Eu falei aqui com um cardiologista no episódio que ele veio, que tipo assim, quando o Christian Bumster é o top 1 hoje do fisiculturismo. O Ciban, né? O Ciban. O famoso Ciban. E ele vai ser pai daqui poucos dias, né? Aí todo mundo fala, pô, mas vocês falam aí que a testosterona deixa a gente infértil, olha lá o Sebum, o número 1 do fisiculturismo, tendo um filho agora. Eu falo, pô, eu também conheço pessoas que fumam há, sei lá, 60 anos que também não desenvolveram doença pulmonar, mas não é essa a regra, né? Isso é uma exceção. E esse argumento o pessoal usa muito. Pô, o Sebum vai ser pai. Eles gostam de falar, não, e o Arnold que tá vivo até hoje, né? Então, assim, as pessoas vê o que deu certo, né? Tipo assim, o campeão do fisiculturismo, mas não vê quem ficou aí pelo caminho, né? Paciente, às vezes, aí que teve um infarto, outros que teve um AVC, outros que teve uma trombose, né? Então, as pessoas... E também a rede social é isso, né? Você vai postar na sua rede social só coisa boa, né? Ó, tô ficando forte, ó, tô ficando trincada, essas coisas, né? Você nunca vai postar, olha aqui, tô ficando careca, olha aqui, minha ginecomastia, olha aqui, meu testículo que tá atrofiado. Ninguém vai postar isso na rede social. Olha aqui, meu colesterol que tá alterado. Olha aqui, minha pressão, que eu tô ficando hipertenso. Ninguém posta isso na rede social. Você só posta os efeitos, o que deu certo, né? Sim. Agora, o ponto negativo, ninguém vai postar na sua rede social, né? E a pessoa só vê o que deu certo, né? E quantos aí ficaram pelo caminho nessa jornada, entre aspas, né? Do uso do anabolizante. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em criar massa magra. E, assim, a rede social, se você não tiver um pouco de prestar atenção mesmo, você acaba ficando maluco, porque aquilo lá é uma vitrine. E a grama do vizinho sempre tá mais verde, né? Só que muitas vezes a grama verde do vizinho foi só um filtro também do Instagram, foi só o que ele quis mostrar ali na hora. Sim, Então, com certeza. até por saúde mental, a rede social você tem que tomar muito cuidado com quem você segue, com quem você gosta de acompanhar, porque a gente posta o que a gente quer, o que tá mais bonito, é o melhor ângulo, né? O melhor dia, depois cortou o cabelo. Eu mesmo postei foto de que eu tô com o cabelo gigante. Cara, mas é isso, assim. E juntando, você falou agorinha sobre a pessoa consultar e ser apresentado efeitos benéficos. Hoje a gente está aí com o Brasil caminhando para até 2030, se eu não me engano, 50% de sobrepeso. E acho que a pergunta que eu mais recebo é, doutor, o que eu tenho que tomar para emagrecer? Juntando esses dois assuntos, de esteroide e emagrecimento, existe algum remédio ou algum esteroide que faz a pessoa perder peso? Na teoria, o esteroide anabolizante ele vai ajudar a pessoa a perder peso, né? Mas não é indicação. Uma coisa é ele ter esse efeito, outra coisa é ele ser indicado para isso. Não tem nenhum estudo sério, nenhum estudo que avaliou, né, um grupo N de indivíduos maiores, né? Então, assim, para esse intuito, não tem. Nenhuma sociedade séria indica esteroides anabolizantes para perca de peso, né? E, assim, começando a falar da parte da obesidade, realmente é uma pandemia. Estava olhando os dados do Vigitel de 2019, antes de vir aqui no podcast, né, só para trazer algumas informações, 60% da nossa população aqui brasileira estava com sobrepeso, 25% com obesidade, né? Olhei também dados da Organização Mundial de Saúde e eles estimam que em 2035 1,9 bilhões de pessoas estarão com obesidade. E isso será um a cada 4 pessoas estarão convivendo aí com obesidade. Então,
também um assunto aí que tem que ser falado, né? Porque também perpetua muita desinformação, né? E voltando nas receitas copia e cola, todo mundo, quando você vai em um médico assim que não estudou aquela parte, né? Que só fez aí às vezes um curso, um após de final de semana, ele vai passar a mesma prescrição para todos. Sendo que hoje em dia essa parte da obesidade vem ser muito bem estudada, né? Uma curiosidade é que só há 10 anos a obesidade é considerada uma doença, né? Antigamente era visto só apenas como um fator de risco, né? E a partir desses 10 anos que estão realmente saindo muitos estudos, né? E até estudos com medicações para o tratamento da obesidade. Então, assim, tem que ser um tema debatido também e um tema falado, né? Em relação ao tratamento da obesidade, a gente tem critérios, né, para fazer esse tratamento da obesidade, que seria aquele paciente que tem o IMC acima de 30, né? Paciente com obesidade, ou acima de 27 que tenha alguma comorbidade, ou às vezes aquele paciente com IMC normal, que você faz algum método, né, uma biopedância, uma densitometria de corpo inteiro, né, a DEXA, para avaliar esse paciente, ele tem ali realmente um excesso de peso. Diagnosticando esse excesso de peso, né, para as medicações em dia, a gente sabe que tem perfis de paciente. Tem um trabalho muito interessante, depois, se você quiser, eu te mando até o artigo sobre, que ele divide os pacientes em categorias. De pacientes para respostas com as medicações, né? E ele basicamente são alguns grupos, que é o paciente com metabolismo baixo, o paciente que eles chamam de cérebro faminto, né? Que é o paciente que tem mais fome, e o paciente com comer hedônico, que é aquele paciente que vai ali ingerir a maior quantidade de calorias de acordo com as emoções dele, né? Sentimentos, tristeza ou felicidade. E quando eles selecionaram esses pacientes e usaram as medicações específicas para cada classe, aumentou aí a perca de peso de 5 a 10% com as mesmas medicações, né? Então, assim, que mais uma vez, não é receita de bolo. Cada paciente que vir, você vai ter que fazer ali, igual você falou, uma anamnese detalhada, pôr a mão no paciente, né, examinar, fazer tudo mais para ver o que você vai indicar para esse paciente, né, e não a receita de bolo e não coisas anormais, né, vou prescrever aqui para uma perda de peso, esteroide anabolizante T3. Então, assim, umas coisas que não tem nada na literatura. Eu sempre friso muito a medicina baseada em evidência, né, que é uma medicina séria. Então, se você tem que ter estudos, né, para levar isso para a sua população. Essa parte de tratamento da obesidade, ela é muito show. Eu gosto muito dos fenótipos, né? Tratar a obesidade por fenótipos. Sim. E eu tento fazer isso na minha consulta, na minha anamnese, delimitar o perfil alimentar. Muitas das vezes é desconsiderado isso, né? Uma pessoa com hiperfagia, com pratos maiores, uma pessoa com comer emocional, comer hedônico, tem algum tipo de transtorno. Às vezes um transtorno já é o braço de outro transtorno, você acaba diagnosticando outra patologia ali no momento. Então, diagnosticar a causa da obesidade, eu acho que é muito pouco feito, né? E é o que guia o tratamento, é o que guia a medicação. O pessoal costuma me perguntar muito, o Ozempic é bom? Cara, depende. Sim. Depende. Como é que tá seu IMC? Por mais que teve agora não sei se foi um congresso não sei o que foi. Foi lá em Chicago para debater IMC. E estavam grandes sociedades, não lembro para te falar, mas ficou bem famoso esse evento agora, que desconsiderou, estavam querendo desconsiderar o IMC, estavam querendo melhorar essa parte de avaliação corporal, mas assim, não que seja uma medida superestimada, né, porque é muito difícil superestimar o IMC, geralmente Sim. quem está acima realmente está em obesidade. Mas, voltando para a pergunta, o Ozempic é bom? Pô, depende. Tem que estar com IMC-X, tem que ter um perfil alimentar X também, né? De porções grandes, menos refeições durante o dia. Essa pessoa, ela é melhor a resposta com o Ozempic. Então, não é só falar, vou te emagrecer. Eu tenho o meu roteirinho de anamnese de obesidade, cara, só para entender a causa, quanto tempo a pessoa vem engordando, se tem algum gatilho, como que é a parte emocional, se o humor interfere nas escolhas alimentares. Cara, só aí já vai 45 minutos só para entender como é que surgiu essa obesidade. Então, é uma prescrição muitas das vezes minimalista. Tratar a obesidade você trata com poucos remédios. Eu
eu uso múltiplas terapias medicamentosas, se refratariedade. É muito difícil eu entrar já com 2, 3 remédios. Geralmente eu escolho um e marco o retorno um pouquinho antes, dou um retorno de 30 dias, a pessoa retorna, pra gente ver se é plausível a associação ou a troca do medicamento. É um jogo bem legal, é bem assim, parece muito com os tratamentos da psiquiatria, né? Vai muito tentativa Sim, erro, se responde bem, aumenta, se não respondeu, sei lá, sim. né? Vai muito assim com essa ideia da psiquiatria. E eu acho muito legal tratar a obesidade, porque só pela perda do peso ali, de 5 a 10% do peso, você já previne um leque de doenças muito grande, né? Então a importância do tratamento da obesidade e entendê-la como doença, assim como ela é. Sim, então, realmente o que você falou, concordo em gênero, número e grau. Em relação ao IMC, realmente é uma medida aí que pode ter algumas, não ser tão fidedigna, né? Para a população, medicina de população, né? É uma boa medida, né? É uma boa medida, mas realmente tem suas falhas, né? Porque às vezes um paciente ele está com IMC, sobrepeso e obesidade por excesso de tecido gorduroso e o outro está daquele jeito por causa de massa muscular, né? Meu Então, sonho. Meu sonho é ter um IMC de 30 ali, seco. É, qualquer coisa é só tomar um esteroide. Não, tô brincando, tô brincando. E e você fala dos dados aí de obesidade, tem um da SBEM também, lá no site da SBEM, o mapa, né? Você consegue colocar o mousezinho em cima ali e já ver por estado. O ruim é que é de 2019, o último, não considera toda a pandemia aí de sim, Covid, né? Porque deve ter mudado bastante. certeza, né? Pela inatividade, né? Se eu não me engano, não tenho na cabeça esses números, mas Goiás já tinha 40% de sobrepeso em 2019. Aí ele divide também por sexo, né, masculino e feminino, e é predominantemente masculino. Os homens tendem a estar mais em sobrepeso, talvez por gostar mais de uma cervejinha e um churrasco no final de semana. Talvez não. Mas essa demanda de obesidade, quais são as doenças que estão mais atreladas com a obesidade? Então, pode escolher, né? Porque são praticamente mais de 230 doenças associadas com a obesidade, né? É claro que tem algumas que chamam mais atenção por ser mais prevalentes, né? Algumas delas, por exemplo, da parte cardiológica, né? Uma hipertensão, da parte aí do diabetes, da parte da endócrina, um diabetes, né? Da parte ortopédica, uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, da parte da pneumologia, né? Uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Uma asma aí mais refratária ao tratamento, da parte psiquiátrica, que foi até motivo do meu TCC, né? A relação de obesidade com as doenças psiquiátricas, né? Aumenta bastante a parte de ansiedade, a parte de depressão, a parte de transtorno de compulsão alimentar. Então, assim, é uma, é uma doença que é atrelada a muitas outras doenças. Então, assim, igual você falou, né, é uma doença difícil de tratamento. Assim, porque envolve, né? Até então, nos últimos 10 anos teve mais estudos, eu acho que a população está começando a melhorar, mas é uma doença que ainda tem muito preconceito, né? Em volta dela, né? Porque ainda tem pessoas que têm enraizado na cabeça que a obesidade é porque é atrelado com preguiça, né? Ah, o paciente é obeso porque ele é preguiçoso, não come direito, não tem disciplina, né? Não come direito e não faz dieta. Sendo que é muito minimalista, né? Você associar isso com a obesidade, porque sabemos que são vários fatores que levam a desenvolvimento da obesidade, né? Fatores sociais, fatores culturais, psicológicos, ambientais, né? Sabe? Tem até estudos que pacientes que convivem em ambientes com outras pessoas obesas tendem a também ter mais excesso de peso. Então, assim, a parte genética também, que é muito importante. Então, assim, muito difícil de tratar. Alguns pacientes sentem vergonha mesmo de procurar ajuda médica, né? No meu TCC também eu vi. Praticamente 30 a 50% desses pacientes já sofreram algum tipo de discriminação. E o local principal, pasma, é em casa. Alguma pessoa falando que ela está comendo demais, que ela não vai parar de comer. Tem preconceito também nos meios públicos, tem preconceito até em consulta médica. Muitos relatam que passou, né? Que chega lá, o médico fala, não vou te examinar porque você está acima do peso. Ah, desse jeito é só perder peso. Então, assim, a pessoa se sente ali incomodada com essa parte. Então, essa parte do preconceito também é muito importante. E a parte do entendimento das pessoas, né?
Porque nesses tempos atrás era muito comum as medicações liberadas ter prazo de validade, né? Que seriam derivados de anfetamina. Então, o paciente ele tomar por 3 meses, 6 meses, no máximo um ano. Isso criou no imaginário da população que a obesidade deveria ser isso, tratado por 6 meses, 3 meses, o que não é verdade, né? Eu falo assim, todo paciente que vai consultar comigo com obesidade, eu falo que é uma doença crônica semelhante à hipertensão e diabetes. O paciente que tem hipertensão, se ele parar a medicação, o que vai acontecer? Ele vai ficar hipertenso novamente. O paciente que tem um diabetes ali, se ele parar a medicação, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ficar com hiperglicemia. E obesidade é isso, é uma doença que deve ser tratada pelo resto da vida. O paciente tem que ter esse entendimento, né? Que é uma doença. E outra coisa, eu falo assim, que é uma doença que eu particularmente gosto muito de tratar, meu TCC foi nessa parte, porque além do preconceito, além dessa parte do imaginário da pessoa, você tem que trabalhar com a expectativa do paciente. Porque realmente, atualmente, o que o nosso corpo fisiológico é? Nosso corpo é programado para ficar no peso máximo que a pessoa atingiu. Então, se a pessoa em algum momento atingiu um peso máximo, nosso corpo trabalha para manter esse peso. Então, às vezes a pessoa, infelizmente, já ganhou muito peso. Por exemplo, chega uma pessoa que quer, sei lá, tá com 100 quilos e quer perder 30 quilos. E para ela quer perder esses 30 quilos aí em 3 meses, 6 meses. E sabemos que não é bem assim, né? Que o tratamento da obesidade é um tratamento difícil, é um tratamento crônico. No começo você tem até uma perca maior ali de peso, mas depois realmente vai ficando mais difícil. Você vai, igual você falou, com as medicações, você começa com a medicação, para de ter efeito, você associa a outra medicação. Porque justamente por causa disso, nosso corpo trabalha para manter o maior peso. Então, realmente, quando você perde peso, o que o corpo faz automaticamente? Aumenta a sua fome e diminui seu gasto energético. Então, tem que trabalhar essas expectativas com os pacientes. Ser real, né, com o paciente. Às vezes o paciente chega lá assim, não, eu quero perder 40 quilos em um ano. Não, não é assim. É um tratamento crônico que pode durar vários anos e com as medicações que a gente tem, às vezes possa não atingir esse peso. E outra coisa que eu achei interessante que você falou é que realmente, você controlando ali, tendo a diminuição de 5 a 10% do peso corporal, você já diminui ali até 15%, né, você diminui ali o risco de hipertensão, de diabetes, o risco de todas as doenças que podem levar a uma morbimortalidade para o paciente, né? Isso levou à criação até por médicos brasileiros, né, da parte falar de obesidade controlada, né? E obesidade reduzida, que é um cara que eu gosto muito de ver as postagens dele, que é o Bruno Halper. O Bruno Halper também, presidente da ABES. Presidente da ABES. Então, justamente para trabalhar com essas perspectivas do paciente, né? No meu trabalho mesmo, eu pus assim, quantos quilos você quer perder? Geralmente é sempre assim, mais de 20%, mais de 30%. Quantos por cento do seu peso você acha que tem que perder para reduzir suas comorbidades? Mesma resposta, 30%, 40% do meu peso. E a gente sabe que uma redução ali de 5 a 15%, dependendo da doença, você já tem um controle ali satisfatório. E é excelente, melhora a qualidade de vida dessa pessoa, né? Gostei de você ter citado a comparação da obesidade, entendê-la como doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes, porque eu sempre falo para o paciente assim, algumas vezes acontece de eu encontrar o paciente e falar, pô, tu sumiu do consultório, o que foi? Ah, doutor, não perdi o peso, tô com vergonha de voltar. Falo, pô, imagina se você fosse hipertenso, eu te passo um remédio, sua pressão não controla, você volta ou não volta comigo? Pô, doutor, eu volto. Pois então, vamos retomar o seu tratamento da obesidade. Deu errado? Vamos entender por que deu errado. Vamos tentar uma outra abordagem e não simplesmente abandonar, porque isso aí vai virando uma bola de neve. Sim. E igual você citou, o set point hipotalâmico é para estar lá no maior peso possível, né? Então, a abordagem inicial, às vezes ela é até bem mais fácil do que na hora que realmente a pessoa perde efetivamente o peso, né? Que ali naquele momento, fiz até um post essa semana, para cada quilo perdido de peso, 100 calorias a mais de fome. Pô, vamos jogar que a pessoa perdeu 5 quilos. O que representa 500 calorias de fome? Sim. Pô, tu dá para fazer 2 refeições, almoço e janta, às vezes, com 500 calorias.
Então, o papel do exercício também ser falado nessa etapa, porque, como a gente comentou aqui no offline, será que exercício emagrece? Pô, uma péssima notícia é que não, o exercício não emagrece, Mantém o peso mas, perdido. mas ele vai manter o peso perdido, justamente. Então, entender o exercício, porque as pessoas falam assim, ó, essa semana corri na esteira, fiz 1 hora de esteira todos os dias, pisei na balança, não emagreceu nada. Nossa, vou parar com esse trem aí. Mas tem muito Sim, desse tipo de sim. relatos, né? Então o exercício ele entra como aliado, ele entra como uma forma terapêutica mesmo para a gente não deixar esse efeito de redução de gasto energético basal baixar tanto, né? A gente melhora a atividade mitocondrial, cuidado sempre quando falar de mitocôndria, né? Que o charlatão adora falar de mitocôndria. Mas realmente eu gosto muito de orientar o treinamento intervalado de alta intensidade no consultório. Hit. O HIIT, você melhora bastante esse efeito de termogênese adaptativa, né? Ou seja, você consegue elevar o gasto energético de repouso desse paciente. Eu faço no consultório a calorimetria indireta, não sei se Ó. eu tenho a máquina, eu comprei até uma máquina um pouco mais avançada para fazer a Ergo Spiro também. Só que por falta de logística, por exemplo, o paciente chega em jejum, como que eu vou colocar ele em cima Sim. da esteira? Então eu acabo fazendo só a calorimetria indireta, que, cara, tem paciente que eu já vi diferença assim de fórmula preditiva de 400 calorias, paciente com redução de 400 calorias de gasto de repouso. Então, pô, a gente vê de forma bem assim, prática mesmo esse efeito de termogênese. E, bom, dando continuidade aqui no nosso papo, é, como que a gente pode prosseguir aqui agora? Eu falei e não pensei o que eu ia te perguntar. É, tem outra questão que o pessoal fala muito, que é o seguinte: ah, fiz o uso de testosterona, fiz o uso de esteroide. Eu nunca mais vou ter testosterona? Como é que funciona? Eu paro de produzir testosterona? Isso existe? Então, essa parte é bem capciosa de falar, né? Porque o que acontece? Realmente, quando você usa o hormônio exógeno, né? Você tem um bloqueio ali, né? Do seu eixo hipotálamo hipófiso gonadal e pode acontecer também de ter uma toxicidade testicular ali, né? Não produzir mais testosterona ou não produzir mais até espermatozoide, né? Que outra coisa desses pacientes é que eles ficam com infertilidade. E essa parte de não produzir mais, de ter que ficar com uso crônico, tanto a testosterona como a parte de espermatozoide vai depender. A resposta depende. Depende do que? Depende do que a pessoa usou, de quanto tempo que ela usou e da dose que ela usou. Mas quando chega assim, nós da endocrinologia temos estratégias para realmente voltar esse eixo, né? Que seria ali usar os SERMs, né? Que o mais comum é o clomifeno, né? E tem pacientes e é bem individual essa volta da recuperação do eixo, né? Quando a gente consegue, fica muito feliz, né? Convencer o paciente a parar de usar, a gente lança mão de algumas estratégias, né? E é difícil por quê? Porque às vezes o paciente está usando, às vezes, só um hormônio ali que você já conhece, dá para você suspender e já iniciar um SERM ali, o clomifeno, para voltar realmente à produção desse paciente, né? Seria um cenário mais fácil. Mas tem cenário não, que o paciente ali está com a testosterona de 3.000, 4.000, 5.000, e se você realmente tirar de forma súbita, e não deixar nenhum andrógeno ali, o paciente vai ter como se fosse uma retirada ali de um corticoide, vai ter uma síndrome de abstinência. Então, até com efeitos psicológicos para esse paciente. Então, depende da estratégia. Às vezes a gente inicia um gel, né, um androgel para esse paciente, para ele manter uma produção ali um pouco maior, inicia o SERM ali, o clomifeno, e depois de umas 4 a 8 semanas a gente retira esse androgel e deixa só o SERM, se já estiver conseguindo, né? E tem uns que realmente, mesmo com essa estratégia, ainda não vai conseguir voltar. A gente tem que lançar de outros mecanismos, né, como o beta-HCG, e infelizmente alguns pacientes realmente vão ter uma doença, né? Pelo uso do hormônio. A pessoa vai ter um hipogonadismo por abuso de
esteroides anabolizantes. Aí esse paciente sim vai ter que usar esteroides anabolizantes o resto da vida, né? Mas claro, com a ressalva, usar os que são indicados em doses fisiológicas por vias fisiológicas também, né? Esse paciente que realmente a gente vai ter que manter, a gente que vai ter que manter a testosterona dele na faixa fisiológica e não suprafisiológica como era antes, né? Até para evitar os efeitos colaterais que já foram relatados aqui no podcast. E recuperar a produção natural de testosterona não significa recuperar a fertilidade, né? São duas coisas que andam separadas, que é a esteroidogênese e a espermatogênese. Então, às vezes, mesmo recuperando a testo fisiológica, o cara ele vai ter problema de infertilidade durante um tempo, né? Um ano. Tem alguns estudos que falam um ano, dependendo da dose e da substância. Às vezes 1 ano esse paciente ele perde a Ué, capacidade. doutor, mas o Sebum foi pai. Foi. E sempre fazendo a reposição fisiológica por vias reconhecidas e nada de implantezinho também, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre os implantes hormonais? Isso é a nova. Eu falo que eles são bem astutos, né? Nessa. Usar essa palavra, né? Na invenção deles, né? Então eles sempre querem fazer uma coisa. Eles querem fazer uma coisa inovadora, né? Então agora, recentemente, foi os chips, né? Os chips da beleza, né? Que põe tudo nesse chip, né? Basta saber o que que é, né? Começou com Gestrinona. a gestrinona, fugiu o nome, começou com a gestrinona, né, que nunca teve essa indicação, né, subcutânea. A gestrinona lá em 1970 foi desenvolvida via oral para tratar endometriose. Nunca teve a subcutânea. Então eles pegaram por a gestrinona ter um efeito, né, um efeito androgênio, antiprogestágeno e antiestrogênio, eles iniciaram o uso com a gestrinona, né? Sabemos que até em 2021 agora foi lançada, né, uma nota da Sociedade Sérias contraindicando o uso, né, abominando o uso dessa substância, né? Mas só que a imaginação deles não parou por aí, né? Então eles, além da gestrinona, começaram a fazer outros hormônios androgênicos, Ocitocina também. ocitocina, outros hormônios androgênicos, assim que eu nem sei aqui falar, metformina. Metformina. Chip de metformina, não sei qual é o intuito, nem sei a fisiologia, para que eles estão usando essa parte também. O fato é que, vamos voltar para a gestrinona, que é o mais famoso, né? Não havia que foi estudada, então não tem nenhum tipo de estudo, então quem prescreve não tem nenhum tipo de dado, né, que gere segurança, pelo contrário, eles pegam dados aí antigos da gestrinona que foi usado por outro motivo e joga esses dados aí pro chip, né, que é essa aqui uma quantidade que ninguém sabe, né? Qual que é a quantidade? Quem que regula a quantidade dessa medicação? Por quanto tempo que ela vai durar ali? Também ninguém sabe. São perguntas ali que ninguém sabe, né? Só vai pondo. Esses dias, assim, até critério de curiosidade, né? Eu trabalho em UTI móvel. Eu transportei uma paciente de 33 anos que teve um acidente vascular cerebral. A única e exclusiva, vamos se dizer, risco que ela tinha ali é que ela tinha 4 chips da beleza. Até então eu nem sabia que podia pôr 4, né, chip da beleza. Para mim podia pôr só um. E ela tinha 4 chips da beleza e teve um acidente vascular cerebral. Caraca. E a gestrinona, eu acho que até para endometriose, a Febrasgo fez uma nota recente que até para endometriose não recomenda Sim. o uso. E, pô, tá nova, hein? E o pessoal não tem limite mesmo, não, porque, se eu não me engano, não sei, nunca estudei essa via de administração também. Mas, se eu não me engano, cada chipzinho ali vem com 20 miligramas de texto. Então, pra você imitar o fisiológico ali de 100 e jogar um pouco mais, você tem que botar ali 12, 14 chipzinho. Eu acho que é assim que eles trabalham. Olha só. Eu pensando que era só um. É. Teoricamente é só uma aplicação, né? Mas eu não sei, na verdade, mas vai os chipzinhos ali. Meu pai foi um refém dessa época de desinformação. Meu pai é ginecologista obstetra e ele foi um aluno do Elcimar Coutinho, que tem a Elmeco, a empresa que faz implantes hormonais. E meu pai, por muito tempo, caiu nessa falcatrua aí, mas ele é ético, tá? Só foi um erro de percurso. E para tirar essas coisas, né? Que jeito que tira? Será que tira tudo realmente? Será que não sobra nada, né?
Também é outra dúvida, né? Hoje em dia eles evoluíram. Hoje em dia tem o absorvível também, né? Mas aí fica a pergunta, será que tem um grauzinho de fibrose ali que deixa desconfortável? A aplicação é glútea, né? Então, assim, sempre que vê alguma pessoa defendendo que uma via de administração, um remédio, aquilo lá é milagroso, defendendo com unhas e dentes, sempre desconfiar, né? Sim. Porque a gente não tem essa superioridade nítida assim na medicina. E quando tem, não é pra esse lado estético. No lado estético, acho que tá evoluindo aos poucos aí, andando devagarzinho a medicina. Não existe medicina estética, essa especialidade, né? Mas medicamentos que vão auxiliar aí a parte estética. E desvincular, né? O pessoal costuma vincular a testosterona como o hormônio da juventude, a dopamina com o hormônio do prazer, a ocitocina, agora o pessoal anda vinculando ao hormônio da sexualidade. Então, vincular esse tipo de coisa. O sistema endócrino, você como endocrinologista pode falar muito melhor, pô, é muito bem regulado, né? Com Não certeza. precisa você ficar jogando coisa extra. E se você jogar alguma coisinha extra ali, você vai ter prejuízo por esquemas de feedbacks, né? Vai acabar tendo repercussões em outros eixos hormonais. A gente falou de anabolizante, um outro hormônio que o pessoal fala muito, assim, tô catabolizando, cortisol deve estar alto. O pessoal fala muito isso, né? Mas o cortisol, ele é um hormônio necessário e seria impossível, por exemplo, um atleta de endurance, a pessoa que corre a maratona de 42 quilômetros, fazê-la sem a existência do cortisol, que é o cortisol que fornecerá energia para essa pessoa, né? Então, todo hormônio é importante, não existe essa, nossa, meu cortisol tá alto, eu tô, Sim, isso né, é comum mesmo. Ou cortisol tá baixo, né? tá baixo. Que é o que eu fico indignado, que é o tal da fadiga adrenal, né? Que eles querem pôr corticóide, né? Então, assim, a imaginação desse tipo de profissional é inimaginável, né? Eu gostaria, até se você falou da parte sexual, né? Em relação às mulheres, né? Esse público que eles gostam de pegar essa parte da parte sexual, o público das mulheres. E é muito fácil, igual você falou antes no podcast, é muito fácil de enganar. Porque uma mulher, você põe ela aí, primeiro, você dosa uma testosterona na mulher. Primeiro, a gente só dosa testosterona na mulher se for para avaliar hiperprodução. Se ela está produzindo demais, né? Se ela tem ali uma, aumento de pelos, né? Acne, tá engrossando a voz, né? Isso quando você suspeita de uma síndrome dos ovários policísticos, de uma hiperplasia adrenal, de um tumor ovariano. Seria a única indicação de dosar testosterona nessas mulheres. Por quê? O método em si foi feito para captar níveis elevados de testosterona e não níveis baixos. Então, níveis ali abaixo de 200, abaixo de 100, o método não é fidedigno. Aí, o que acontece? Pede para essas mulheres de forma equivocada, vai vir embaixo, o médico pega lá, mostra para a mulher, não, aqui, ó, seu exame tá com nível baixo. O que a pessoa vai tá realmente no nível ali no laboratório, tá falando que tá baixo, a pessoa ela fica confusa, né? E acaba se sujeitando a querer usar o hormônio, né? Então é fácil, é o conto Ó, do vigário. mulher, próxima vez que alguém te falar que sua testosterona tá baixa, fala, doutor, tá baixa mesmo, eu sou mulher, né? É uma Sim, boa resposta, é pra tá baixa. mulher tem que ter testosterona baixa. É, e esse chip da beleza, ele virou uma febre, né? Numa época, meu pai pegou essa época aí, como eu disse, foi lá pra 2010, um pouquinho depois, a época que meu pai esteve. E aí foi bastante a tecla batendo em cima, o pessoal batendo em cima, sumiu por uma época e agora voltou de novo, né, cara? Então vejo Sim, muita gente falando que tá implantando aí chip da beleza e nem mesmo, até pessoas que usam o hormônio com a função androgênica, falando que estão usando métodos contraceptivos, né? sim. E na verdade, não... esteroide anabolizante deixa a mulher infértil, atua também como anticoncepcional? Pode sim, pode deixar, ela pode levar a mulher a ficar infértil, sim. Mas não é, novamente, não é o intuito do intuito do esteroide anabolizante para a mulher não. Para falar que não tem nenhuma indicação, teria uma condição clínica que é muito debatida, é muito controversa e realmente tem que ter mais estudos, que seria o desejo sexual hipoativo. Seria a única indicação e a dose usada
para esses casos é uma dose muito baixa, uma dose assim 10 vezes menor do que essas formulações, até mais, né? Até menos do que a gente usa, por exemplo, para tratar o hormônio androgênico, para tratar hipogonadismo, né? Então seria uma dose assim muito baixa que esse caso teria que até manipular por não existir formulações no Brasil, salvo engano, só na Austrália. Você citou fora do nosso país, lá nos Estados Unidos, a produção dos chips, né? Vamos dizer assim, os implantes hormonais subcutâneos, lá é legalizado. Eu tive uma conversa com um urologista recente e na nova diretriz da urologia eles começaram a citar a TRT de forma mais aberta, né? Sem preconceito. E ele me falou que está sendo avaliado essa importação, importação não, né? Essa legalização aqui no Brasil, essa via de administração também. Não sei se vinga, se vai, para onde vai, mas O medo é de ter mais mercado para coisas que não são éticas, né? E não são estudadas, né? Inclusive a gente falou, vários desses hormônios que a gente não usa, né? Vêm da clandestinidade, né? Aqui no Brasil. São hormônios que são produzidos aí em laboratórios clandestinos, vem importado de forma ilegal de outros países, como você falou, né? Que podem ter a produção. Então, assim, entre aspas, contribui até para coisas ilegais, né? A pessoa que está usando esses outros tipos de hormônios aí está fazendo uma coisa ilegal. Então, uma coisa verdade. ali que ela pode ser até presa, né? Pela venda, né? Pelo uso ali dessas substâncias. Você sabe que eu recebo esse tipo de questionamento? Primeira coisa que eu falo assim, falo, pô, cara, tu tá comprando isso aí, tu nem sabe de onde tá vindo. Ele, não, tô comprando, não tem aqui no Brasil, mas eu comprei do laboratório de fora, tem até QR Code para saber da validação do produto. Então, ele defende ali com unhas e dentes que aquilo lá é um produto bom, de qualidade, não sei o quê. Às vezes o produto foi feito ali numa quebrada, dentro de um tonel azul ali, dentro de uma panela de pressão Sim. e colocaram o QR Code lá para enganar. Ninguém sabe a quantidade que tem realmente, né? Se tem aquela substância que estão falando que tem, porque às vezes nem é a substância que estão falando que tem lá dentro, né? Então, assim, não tem uma regulação ali, né? Igual as medicações que são liberadas aí pela Anvisa, né? Que tem todo um processo aí de legalização, essas não tem. É muito remédio para cavalo que burro usa, né? Com certeza, né? Ainda mais nessa parte, né? A parte de sexualidade que a gente falou, cara, é uma covardia você indicar testosterona pra mulher por conta dessa parte sexual. Porque, pô, mulheres, vocês mesmos sabem que a parte sexual da mulher, ela é multifatorial. Com Depende de certeza. muitas coisas, como tá a relação com o parceiro, se é noite de lua cheia, se é... Sim. Então depende de várias coisas para você prometer a resolução daquele problema com um remédio, né, com um hormônio. Então é uma covardia indicar hormônio para esse tipo de público. Tanto é que nessa indicação do desejo sexual hipoativo, a primeira coisa é você excluir todas as outras causas, né? Então, é relação com o parceiro, se não toma alguma medicação ali que pode interferir nessa parte, se não tem nenhuma condição de saúde que está interferindo nessa parte, né? Então, assim, é igual você falou mesmo, é uma covardia realmente atrelar tudo a isso, né? Justo. E, bom, aproveitar aqui que a gente está com endocrinologista, vamos puxar um outro gancho, porque você falou de um CID que foi feito recente, de uma doença que foi reconhecida, acho que foi obesidade que você falou? Que foi Acho. reconhecido como doença, agora Sim, 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 foi sim. obesidade. Outra doença que foi recentemente colocado um CID-10 lá para ela foi a sarcopenia. Né? Sim. Se eu não me engano, foi 2016 que incluíram o CID de sarcopenia. É, Você acha que para esse público, o público sarcopênico ou o público que tem osteoporose, você acha que falta um pouco de coragem dos endocrinologistas e um pouco mais de atitude para prescrever um hormônio, um androgênico, por exemplo? Eu não falaria nem coragem, eu falaria que falta estudos, né? Faltaria embasamento científico. Porque realmente, igual as causas assim clássicas que a gente vai prescrever, igual o hipogonadismo e na incongruência de gênero para o homem trans, né? Mas ninguém vai questionar se às vezes se você prescrever ali para um grande queimado ou um paciente que está com a caquexia, né? Para ali para ganhar um pouco de massa muscular e sair daquela condição, né? Mas essa parte ainda eu ainda acho que ainda carece de bastantes estudos, Uhum. tanto da parte da sarcopenia, essas partes. E
Outra coisa que eu gostaria de falar rapidamente, que a gente não falou, é saber estratégias, foi até bom falar dessa parte da ortopenia, estratégias para quando o paciente chega no seu consultório, né? Chega no seu consultório falando que quer usar, ou que quer parar, que vai perder massa muscular, então eu acho importante o médico que vai trabalhar com essa parte, um médico ético, né? Saber da suplementação, saber ali prescrever um whey, saber prescrever uma creatina, né? Principalmente para esse público aí idoso, né? Sarcopênico, saber realmente trabalhar ali em conjunto com a equipe multidisciplinar, né, com um educador físico, com um nutricionista, né, que saiba ali fazer a quantidade de proteínas por quilo que o paciente tem, dividir essas proteínas ao longo do dia, né, para maximizar o ganho hipertrófico desses pacientes, até para que evitar que eles possam recorrer a essas coisas ilegais. Esse trabalho transdisciplinar, ele é essencial, mas também acho que é essencial para o médico entender um pouco de exercício, porque você tem muito dessa. Paciente idoso, vai para hidroginástica. Pô, não é bem assim. Se a gente está falando de um paciente idoso com sarcopenia, a hidroginástica não tem o efeito piezoelétrico para ele melhorar a massa Sim. óssea. Então, logo aí, pô, vamos indicar uma outra alternativa, né? Um outro tipo de Musculação. exercício. A musculação é difícil das pessoas, da gente indicar a musculação, por quê? Ali no consultório, vocês imaginam um cenário ideal. Pô, ia ser ótimo se esse idoso fosse para musculação. Supervisionar, né? E como que vai ser a realidade? Como que vai ser lá dentro da sala de musculação? Então, às vezes você vai indicar, ele vai super feliz para academia, e aí a gente entra no outro cenário, que é qual é a qualidade dos profissionais da academia, como que vai ser esse segmento, né? Então, falta muito dessa ideia. Criança pode fazer exercício, criança pode fazer musculação, melhora a mobilidade, melhora a formação óssea. Então, pô, exercício é remédio para diversas coisas. E assim como qualquer remédio, tem dose, tem diversas variáveis, né? O famoso FIT-T, frequência, intensidade, tempo e tipo. Tem que ser escolhido isso aí para poder orientar um exercício de forma mais assertiva. Esses dias eu tive uma paciente, lá na UPA também, ela chegou até uma artrose avançada de joelho, e aí eu até postei esse caso nas redes sociais, que o ortopedista não passou nenhum remédio, nenhuma pregabalina, nada de dor crônica, mas passou colágeno, ácido hialurônico e glucosamida. Ácido hialurônico não, condroitina e glucosamida. E falou pra ela ir pra hidroginástica. Pô, ele errou em todos os pontos possíveis, né? Eu não sei até que ponto existe o viés financeiro dessa prescrição de colágeno e tudo mais, mas, pô, na orientação sobre exercício, às vezes você não tá entregando na receita ali, faça desse jeito, mas de forma verbal... Pode falar, né? Comentar. Pode comentar. Então, queria agradecer. Tá bom, né? O papo tá bom, se fosse pra destrinchar isso aí... sempre que eu falo aqui pra galera, a galera vem, eu falo, pô, velho, vamos ter que marcar o episódio 2, porque faltou muita coisa. Queria te agradecer a presença, primeiramente, estamos se conhecendo aqui agora, né? Quem tá assistindo aí, é a primeira vez que eu tenho contato com o Matheus. Foi bem bacana, Matheus. Agradeço mais uma vez a presença, representando aí a classe médica, representando um subgrupo específico da endocrinologia. Acho que a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento. Você como especialista da endócrino, eu como médico pós-graduado em medicina do esporte. Então, fica aqui aberto para você retornar outras vezes. Espero que você tenha gostado. E é isso, agradeço. Foi excelente, agradeço a oportunidade. É muito bom falar, é muito bom ver mecanismos de comunicação, né, de informação, que leva a informação para o paciente e não a desinformação. Eu acho que todo meio de a gente combater essas condutas não éticas tem que ser aproveitado, né? Então, assim, eu fico agradecido e, se quiser, estou à disposição novamente. Fechou.